Bom dia, hoje nós iremos ver o exercício do Solver 110, que é o exercício referindo à rede PERT-CPM, mais especificamente a parte do CPM, que é cálculo do caminho crítico. Vocês podem pegar no Moodle de PO2 o exercício ou o arquivo aula 01 de PO2. O exercício está na página 6. Suponha que uma empreiteira ganhou uma concorrência de 5,4 milhões de reais para construir um novo prédio do curso de engenharia. O contrato inclui uma penalidade de 300 mil reais se a empreiteira não completar a construção em 47 semanas e um bônus de 150 mil reais se a empreiteira completar a construção em 40 semanas. De acordo com a experiência da empreiteira, a seguinte lista foi elaborada para este projeto. Atividade A seria a escavação, não tem nenhuma atividade precedente, ou seja, essa é a nossa primeira atividade, e a duração estimada é de 2 semanas. A atividade B é a fundação e, como precedente, a tarefa A, ou seja, a atividade B só pode ser concluída após a conclusão da atividade A. E ela tem uma duração de 4 semanas. A atividade C, a parede, precisa de precedente o B e demora 10 semanas para concluir a atividade C. Atividades D e E, que é o telhado e encanamento exterior, ambos dependem da tarefa C. A tarefa D demora 6 semanas e a E 4 semanas. Ou seja, nesse caso aqui, as tarefas A, B e C são sequenciais. D e E são atividades que podem ser feitas paralelamente e vão ser feitas paralela junto com a I. O que importa no nosso caso aqui é conseguir construir uma rede que indique quais são os caminhos críticos. Porque, por exemplo, se a gente for só somar todas as atividades aqui, a gente vai ter um total de quanto? Vamos pegar aqui a calculadora e vamos fazer a soma. 2, 4, mais 10, mais 6, mais 4, mais 5, mais 7, 9, 7, 8, 4, 5, temos um total de 79 semanas para executar todas sequencialmente. Se a gente fosse executar tudo sequencialmente, ia acontecer o quê? A gente ia cair nesse caso e ia pagar a multa de 300 mil. Só que algumas tarefas, como eu mostrei para vocês, por exemplo, a D, a E, são paralelas e podem ser executadas simultaneamente. A questão é quais são as tarefas que podem ser executadas simultaneamente ou não. A gente vai construir uma rede direcionada usando os nós para representar as atividades e o arco para representar a relação de precedência. E dessa forma a gente vai conseguir criar uma rede mostrando onde que é o começo e o término de cada um. E disso daí a gente vai conseguir também achar um caminho crítico. Qual que seria a ideia do nosso caminho crítico? O caminho crítico é mostrar aquele caminho no qual, se ocorrer qualquer tipo de atraso, ocorre um atraso na data de entrega. Da mesma forma, o caminho crítico pode ser usado da forma oposta. Se eu conseguir adiantar o caminho crítico, eu adianto a data de entrega. Se tem um ponto de 150 mil para fazer o projeto mais rápido, até 40 semanas, a pergunta é, existe alguma atividade que eu possa investir uma quantidade de dinheiro menor que 150 mil que permita concluir a tarefa em 40 semanas ou menos? A gente vai ter o que? Para montar um modelo matemático, para achar isso,
a gente vai ter o x e j como sendo nossa variável de decisão. Vai ser a quantidade de fluxo da atividade I, j, para todos os i's e j que forem definidos. E t e j vai ser a duração da atividade ij para todos os i e j definidos. Nossa FO vai ser maximizar a duração vezes se a atividade foi realizada ou não. E todas as variáveis têm que ser não negativas, formando esse modelo. É esse modelo que eu vou implementar agora no solver para tentar achar uma resposta possível. Então, inicialmente, eu vou copiar esses dados aqui da tabela. E vou colar aqui numa planilha em branco do LibreOffice. Se eu selecionar pelas colunas e clicar 2 vezes, eu consigo estar ajustando as colunas ao tamanho. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma matriz DIJ, que é aquela matriz que dá as nossas durações. Essa matriz DJ, eu vou ter aqui as atividades, e aqui em cima também. Eu posso dar Ctrl Shift V para colar especial e marcar transpor. E agora eu vou colocar o tempo de duração de cada uma das atividades. Por exemplo, eu não quero que na minha rede o caminho seja escolhido, por exemplo, ele da atividade A para A, porque ela é a mesma atividade. Então eu vou colocar um valor muito negativo, muito grande, na verdade, muito pequeno, para que não seja escolhido. Por exemplo, menos 100. De A para B é o tempo que eu demoro para chegar da atividade A na atividade B. Como tem uma duração de 2 semanas, eu vou colocar o valor 2. Para as demais, eu vou ficar com 100. Porque a atividade A não vai para nenhuma outra atividade depois dessa, quando finaliza os dados. Preciso colocar também aqui um nó fim. Para quê? Para representar o final das atividades. Para facilitar o preenchimento, eu já vou copiar esse valor menos 100 para todas as linhas. E aí eu só substituo as que forem necessárias fazer a troca. Vou deixar aqui marcado de amarelo onde foram modificados. Então, de A fui para B, ficou com 2. A atividade B, ela é o predecessor de quais atividades? Ela é o predecessor da atividade C. E como ela dura 4, eu vou colocar 4 aqui de B para C.
atividade C, ela vai para D, E e I. E ela tem um tempo de 10 semanas. Então ela vai ficar aqui. D, E e I. Atividade D, ela vai para G. E como ela tem duração de 6 semanas, recebe o valor 6. Atividade E. A E vai para F e para H. Como o E tem duração 4 semanas, então ela vai receber o valor 4. Então aqui, 4 e 4 no F e no H. A F vai para J e tem a duração de 5 semanas. A G vai para H e tem a duração de 7 semanas. Então, de G para H, duração de 7. Próximo, o H. O H vai para a tarefa M e o H tem duração de 9 semanas. Próximo, o I. O I vai para a tarefa J e tem duração de 7 semanas. Então, de I para J, duração de 7 semanas. O J vai para K e para L. E o J tem duração de 8 semanas. Então, J para K e L com duração de 8 semanas. O K vai para a tarefa N e possui a duração de 4 semanas. Então, K para N, 4 semanas. O L vai para N com a duração de 5 semanas. M vai só para a atividade fim e tem duração de 2 semanas. N vai para a atividade fim com a duração de 6 semanas. E a atividade fim tem que voltar para o A. Como é só um arco fictício, eu vou colocar a duração de 0 para ele. Agora é interessante você sempre conferir para ver se você não colocou nenhum número errado. Então vamos olhar. A tarefa A, quem é o precedente da tarefa A? É o fim. Tarefa B, o precedente, a letra A. Do C, ele vem de B. O D, o precedente, é o C. O E, o precedente de E, é C também. F, precedente de F, é o E. M não, letra D. Letra D, o precedente é o... Desculpa, me perdi aqui. Letra G, o precedente é o D. Letra H,
o precedente é E e G. Então H a gente tem E e G. Letra I. Letra I, o precedente de I é o C. Letra J. O precedente de J tem que ser F e I. Tá correto. O precedente de K é o J. Então K é o J. De L é o J. De M é o H. De N é o K e o L. E o fim seria os que chegam lá, que é M e N. Então não houve erros no preenchimento. Vou copiar isso aqui e vou colar essa matriz aqui embaixo. Só que agora, ao invés de chamar de D e J, essa vai ser a minha matriz X e J. E esses dados eu vou deixar ela vazio, sem nenhum dado dentro. Vou escolher um lugar qualquer da planilha para armazenar, dando a FO como as restrições. Então eu vou colocar, por exemplo, no canto de cá, FO. Aqui eu vou colocar as restrições referente a cada uma das minhas atividades. O valor da FO para ser calculado vai ser como? O valor da FO era maximizar o D e J vezes o X e J. Aqui, ó. Maximizar D e J vezes X e J. Então, vou fazer o que? Essa FO vai ser igual somar produto. Qual produto? Dessa matriz aqui D. Ponto e vírgula. Seleciona a matriz X e J. E vou dar Enter. Pode notar que somar produto pegou exatamente essa matriz aqui e a matriz aqui de cima, o azul e o vermelho. As minhas restrições é o que? O fluxo que entra tem que ser igual ao fluxo que sai. Então aqui, o somatório de x e j em i tem que ser igual ao somatório de x, ji em i para todo j. Como j representa as atividades, seria para toda atividade. Então vai ser para a atividade A, B, C, D e assim por diante. E vai ser o somatório em i de quem? De todas as atividades também. Então, por exemplo, se a gente for pegar o primeiro x e j, seria o quê? Se a gente fixar o j dentro da atividade A, então vai ser de A para A, x a, de B para A, C para A, D para A e assim por diante. Esse somatório seria equivalente à soma dessa coluna aqui. Então eu vou colocar igual a soma e vou marcar essa coluna aqui. Aqui do lado eu vou colocar o que? A outra parte da restrição, que é o somatório em i de x, ji. Se o j está fixo em a, o i que vai variar, então fica x a, x a b, x a c, ou seja, a gente está pegando a linha. Então aqui vai ser igual a soma e vou marcar essa linha. E vou dar Enter. Se eu marcar isso daqui e arrastar para baixo, que eu posso só clicar duas vezes nesse quadradinho,
ele vai formar a conta aqui passando para os demais. Então o que acontece? Na primeira ficou essa coluna tem que ser igual a essa linha, ok? O segundo ficou essa linha, como ele passou para baixo ficou certo, mas na hora que você for olhar a coluna, olha só, ele arrastou para baixo. Então a gente precisa arrumar isso. Como a gente arruma? A gente vai clicar nisso e vai arrastar para aquela posição. Eu vou dar Enter nele. Mesma coisa para o C, o D e assim por diante. Tome cuidado para não posicionar errado, para não ficar com a conta errada depois. Seria bom sempre você conferir. Então vamos conferir. Esse aqui pegou as duas matrizes, coluna do A, linha do A, coluna B, linha B, coluna C, linha C, coluna D, linha D, coluna E, linha E, coluna F, linha F, coluna G, linha G, coluna H, linha H, coluna I, linha I, coluna J, linha J, coluna K, linha H, coluna L, linha L, coluna M, linha M, coluna N, linha N, coluna fim, linha fim. Então está tudo correto o nosso modelo. Então agora que basta a gente resolver. Ferramentas, Solver, célula da função objetivo, vai ser essa daqui, maximizar células variáveis. As células variáveis vão ser essas daqui. Restrições. Basicamente o que? Colocar esse aqui tem que ser igual a esse aqui. E você tem que repetir isso para todos. Para ficar mais rápido, eu vou só copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu troco o número para 20.
Bem, o meu teclado, como eu falei na aula de vocês, continua com problema, então de vez em quando estou os comandos aqui, ele não me obedece. Mas um dia eu conserto ele. Agora vamos conferir se ficou tudo certo, né? Note que aqui as células vão do P19 até o B33 e aqui vai do C19 até o C33. Então aqui, ó, P19 igual ao C19, B20 igual ao C20, P21 igual ao C21 e vocês têm que estar todos iguais. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tudo igual. Agora falta a gente definir o quê? Que as nossas variáveis têm que ser binárias. Então vou pegar aqui, vou selecionar as variáveis de decisão, que é essa matriz x e j, e vou selecionar aqui que elas têm que ser do tipo binário. Vou em opções, mudar por solver linear, variáveis não negativas e inteiras. Vou dar OK e apertar resolver. Ele vai resolver o problema e a gente clica para manter o resultado. Então aqui a FO deu 44 semanas para a conclusão do projeto. E qual é o nosso caminho crítico? O caminho crítico é onde ele tiver com o número 1 preenchido. Então ele foi da tarefa A para B, de B para C, de C ele foi para E, de E foi para F, de F ele foi para J, de J foi para L, de L foi para N, de N foi para o fim e do fim voltou para o começo. Vou deixar isso daqui marcado. E aí a gente tem a resposta. Uma coisa que tem que tomar cuidado com o LibreOffice é que quando você usa ele e faz, eu vou salvar ele aqui. Eu não fechei o arquivo ainda. Se eu venho aqui em ferramenta Solver, está tudo guardado aqui o modelo para ser resolvido novamente. Caso você tenha alterado algum dado de entrada e queira testar novamente. Agora eu vou fechar ele. E vou reabrir o mesmo arquivo que eu estava usando antes, que é esse aqui, usando o próprio LibreOffice. Estou aqui na mesma planilha, vou vir aqui em ferramentas Solver e eu não tenho mais as fórmulas. Porque isso é um problema que tem no LibreOffice, que sempre que você fecha o arquivo, ele perde as fórmulas do Solver. Por isso não é muito vantajoso utilizar o LibreOffice para esse tipo de problema. Eu tenho esse mesmo exercício feito nesse outro arquivo, que é o aula 03. Os dois arquivos, tanto o aula 02 como o aula 03, estão disponíveis no Moodle da disciplina. Eu vou abrir esse arquivo com o WPS. Vocês podem observar que é a mesma planilha que foi feita. Vou
até marcar aqui o caminho da solução, você ver que é o mesmo, A para B, de B para C, de C para E, de E para F, de F para J, de J para L, de L para N, de N para fim e do fim volta para o A. Vou deixar ele marcado aqui e ele está lá no múltiplo para vocês conferirem também. Deu o mesmo valor tudo mais. Se eu venho aqui e vim aqui em ferramentas Solver, as fórmulas estão guardadas aqui porque o WPS Office não perde as fórmulas, mas quando eu clicar em resolver, ele vai dizer que tem muitas células variáveis. Por quê? O número máximo de variáveis que o WPS trabalha, assim como o Microsoft Office, é de 200 variáveis. E quando se você for olhar aqui pelas nossas tarefas, a gente tem um total de quantas tarefas? Do A até o N seriam 14 tarefas, mais uma tarefa para ser o fim, daria um total de 15 tarefas. Se a gente fizer a conta para somar a quantidade de tarefas que a gente tem aqui nessa coluna, que seriam as nossas variáveis de edição, seriam quanto? Seriam 15 vezes 15. Esse é o nosso, eu bati no teclado porque não quer funcionar. 15 vezes 15, que daria 225 variáveis. Por isso que ele não consegue resolver. Então, o WPS também não é uma boa opção, porque apesar dele guardar as fórmulas para poder alterar, ele tem uma limitação por número de atividades. Você poderia resolver problemas com no máximo 9 atividades, sendo a 10ª o fim. Aliás, desculpa, são 200 variáveis. Então seria a raiz quadrada de 200, que era o máximo que você conseguiria resolver. Então, também não é uma boa opção. Ah, mas então qual é a melhor opção? Se o WPS Office não funciona direito, nem o Microsoft Office, nem o LibreOffice. Para esse caso de problema, para essa dimensão de problema, eu acho melhor vocês utilizarem a ferramenta usada Gurobi. Teremos outro vídeo abordando o uso do Gurobi. Por enquanto é só e até mais.